Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 14 do mês de fevereiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 13 do mês de Adar 1 do ano 5782. Estamos com 161 dias do nosso calendário judaico. E estamos aqui em A Tarde com a Torá, onde trazemos semanalmente a Parashá semanal e diariamente a leitura diária da nossa Parashá semanal. A nossa Parashá semanal é Kitzá. E esta semana nós temos aí realmente palavras profundas, elevadíssimas, né? Mais uma vez, para trazer a nós realmente Kitzá. Quando fizeres, ou quando elevares, ou levantares as cabeças, né, dos israelitas, mostrando para nós exatamente sobre a questão da elevação. Se é para mostrar a questão da elevação, é porque existe um rebaixamento, né? E nós temos aí, na aliá de hoje, a questão do bezerro de ouro, né? Ou seja, elevação, pum, caída. E somente através da caída que vem, de fato, uma verdadeira elevação. E é isso que nós vamos procurar compreender na tarde de hoje, com o episódio do bezerro de ouro. Baruch Hashem por isso daí, ok? Então, para nós agora, vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, ou de Tzadik da nossa geração, onde temos aí a palavra de sabedoria, de compreensão, de níveis elevadíssimos do nosso Rebbe Menachem Mendel, ou Tzadik da nossa geração. E hoje nós entramos no grupo chamado Libertando-se. Então as próximas gotas de sabedoria que nós temos aí do nosso Rebbe estão conectados dentro do grupo Libertando-se. Então a primeira gota de sabedoria deste grupo, então o nosso rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações da sabedoria do nosso Rebbe, então ele fala aqui que neste último trabalho escrito do Rebbe, antes do seu derrame, concentrava-se no pensamento daquilo que ele estava registrando naqueles momentos que antecedeu essa parte. Então, a palavra da sabedoria do nosso Rebbe foi num momento muito profundo, realmente, tanto numa questão física e ao mesmo tempo numa questão espiritual. Ou seja, fisicamente, uma grande recaída no sentido de saúde física, mas ao mesmo tempo uma grande elevação na saúde espiritual. Então, nesses momentos, o Rebbe ele estava escrevendo exatamente o seguinte: o sacrifício do eu numa terra de liberdade é um processo extremamente profundo. Vi homens e mulheres que sacrificaram tudo o que tinham para enfrentar a perseguição religiosa no regime bolchevista. Vieram a uma terra de liberdade e conforto. E onde está sua grandeza agora? Uma pessoa é criada nesta terra de liberdade e conforto, adorando-a e almejando-a, mas em seu íntimo é oprimida pelo vazio espiritual. Seu ser interior não a deixa em paz. Uma centelha interna grita: não é isso o que desejo realmente. Não quero este mundo. Não quero nenhum mundo. Só desejo a Ele, o Eterno. Esta é a compreensão da oliva para a extração do azeite. O óleo se espalha e penetra em cada fibra de seu ser. Ele é iluminado pelo tzadik da sua geração, e então todas as suas faculdades começam a arder. E lá brilha a fonte de luz que jamais pode ser extinta ou ofuscada. Esta é a luz de Mashiach. Por isso, o nosso Rebbe diz que esta é a geração de Mashiach. E é a luz de Mashiach
que precisa estar cada vez mais brilhando em cada vida, em cada coração, em cada ato, em cada pensamento, em cada palavra, em cada esperança e assim sucessivamente. Então, a princípio, o nosso Rebbe está exatamente espelhando sobre a questão da terra da liberdade, ou a terra de liberdade que todos almejam, principalmente naquela época terrível, né, da famosa cortina de chumbo, cortina de ferro, né, que é o regime bolchevista, comunista do leste europeu, etc. e tal, né? Então, de acordo com a intensa perseguição, opressão, né, prisões e mortes que aconteciam ali atrás da cortina de ferro, então as pessoas elas davam tudo realmente para poder enfrentar a perseguição religiosa que ali acontecia e bem como também para poder conseguir chegar à terra de liberdade e conforto, que era exatamente espelhada sobre o continente americano e principalmente a América, os Estados Unidos. Então, dentro desse aspecto, né, muitos conseguiram ali chegar na terra de liberdade. Porém, com o passar dos dias, dos anos, do tempo, o que foi percebido? Que a terra de liberdade e conforto trouxe realmente a preguiça espiritual para muitos. Então, enquanto estava ali, numa intensa perseguição, momentos dificílimos da vida, então a entrega a Deus era muito maior. Então agora, na terra de liberdade, então o Rebbe pergunta, onde está a sua grandeza agora? Aquela grandeza, quando estava debaixo de perseguição, momentos muito tensos, sempre o risco de morte era uma realidade, mas mesmo assim, a ousadia do crer, do confiar, a ousadia de realmente estar fazendo o que era correto, que era fazer a vontade divina, e isso havia uma grande grandeza, uma grande nobreza de fé nas ações, nas palavras e nos pensamentos. Onde está essa grandeza agora? Na terra de liberdade e conforto, houve a preguiça espiritual. Houve a acomodação e a vigilância já não era mais a mesma. O estar conectado, o estar atento não era mais a mesma coisa. Então isso fazia com que as pessoas realmente se tornassem preguiçosas espiritualmente falando. E dentro desse aspecto aí, então o Rebbe diz, onde está a sua grandeza agora? Então por isso, né, uma pessoa criada nessa terra de liberdade e conforto, adorando-a e almejando-a, mas o seu íntimo é oprimido pelo vazio espiritual. Então, à medida que as pessoas se entregaram à terra de liberdade e conforto, o vazio espiritual se tornou uma realidade. Então, as pessoas não buscavam mais a Deus como antes. E também não transmitia mais a mensagem divina como transmitia antes. Então, onde está a sua grandeza agora? Isso daí trouxe esse vazio, mas a centelha divina lá no interior da pessoa, lá no interior do ser judeu, estava clamando continuamente. Não é isso que desejo para a minha alma. Eu não quero este mundo. Eu não quero nada além dele, o soberano. E para isso é necessário aprendermos e compreendermos exatamente a questão da extração da oliva, ou seja, do azeite. À medida que a oliva ela é prensada, ela é exprimida, ela vai dando o seu puro azeite. Então, o óleo se espalha e penetra em cada fibra de seu ser. Ou seja, a unção divina, ela se espalha em todo o ser daquele que está nesse sentido, buscando realmente a Deus com inteireza de coração. E sabe e sente realmente as opressões do tempo presente. O mundo de liberdade e conforto é uma opressão para a nossa realidade espiritual.
E se nós compreendermos isso e nós resistirmos a essa questão de liberdade e conforto que representa a preguiça espiritual. Não é que não é bom termos liberdade e conforto. É muito bom ter liberdade e conforto, mas isso tem que ser focado dentro de um serviço divino e não acomodar-nos numa situação de preguiça. Hoje eu faço as minhas preces, amanhã não. Hoje eu não tenho o que fazer e não vou fazer, não tem problema algum. Afinal de contas, né, é uma terra de conforto e de liberdade. Então, nós não podemos permitir com que a bênção da liberdade e do conforto transforme-se para nós em uma desgraça. É uma graça a terra de liberdade e conforto. É uma bênção podermos desfrutar de liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, que é exatamente que nesses últimos 2 anos o sistema está tirando das pessoas as liberdades individuais, as liberdades civis. Nós estamos passando por um processo difícil e terrível nos dias atuais. E nós precisamos estar atentos a isto, porque a cortina de ferro, hoje, ela não está restrita apenas ao leste europeu de antigamente e algumas situações do tempo atual. Ela está presente hoje nos 4 ventos do nosso planeta, de norte, sul, leste a oeste. E esses perversos que estão por aí estão exatamente agindo dessa forma. Então nós não podemos deixar com que a terra de liberdade e conforto transforme-se para nós um motivo de desgraça. Mas nós precisamos continuar aproveitando desta bênção que Deus tem nos dado na terra de liberdade e conforto para colocarmos isso e focarmos isso no serviço divino. Temos a liberdade de podermos falar do nosso Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Temos essa liberdade, temos esse conforto de podermos fazer o serviço divino sem sermos presos ou torturados ou mortos por causa da nossa liberdade religiosa. Então nós temos que aproveitar esse tempo que temos diante de nós. E era exatamente isso que o Rebbe estava mostrando naqueles dias, né? Principalmente ali nas décadas de 80 para 90, ele estava mostrando essa realidade em que as pessoas estavam realmente não aproveitando a oportunidade da terra de liberdade e de conforto para colocar a serviço de Deus. Então transformaram a graça em desgraça, transformaram a liberdade em uma prisão do seu eu, na escravidão da sua satisfação própria, das suas paixões, do seu ego, do seu egocentrismo. Não puderam transformar o conforto em vadiagem espiritual, a preguiça espiritual. Então é exatamente isso que o Rebbe quer trazer para nós. E ele dá-nos um alerta, olha, para que o azeite possa realmente fluir, precisa da sua compressão. Ele precisa ser comprimido, apertado, esmagado, para que possa dar o verdadeiro azeite. E nós vimos que o verdadeiro azeite, o puro azeite, é para a iluminação do candelabro no Mishkan e no Beit HaMikdash, a menorá. É ali que era usado o puro azeite para iluminar o candelabro, a menorá, ali no tabernáculo e no Beit HaMikdash. Então, como desde o ano 69 da nossa era comum não temos mais o Beit HaMikdash, todo judeu e todo não judeu, Benei Noach, que estão vivendo a fé monoteísta com fundamento judaico, precisam ser esta menorá, precisam ser este candelabro aonde está. E não podemos transformar bênção em maldição, não podemos transformar a graça em desgraça, não podemos transformar o mundo de liberdade e conforto
em uma prisão do nosso eu e das nossas paixões. Por isso, é o tempo apropriado para nós podermos viver esta realidade. E essa realidade é o quê? O nosso Rebbe Menachem Mendel diz, esta é a geração do Mashiach. É nessa geração que Mashiach se revelará. Portanto, nós precisamos, como puro azeite, fazer brilhar este mundo e buscarmos cada vez mais a luz de Mashiach para os nossos dias, que ele se revele brevemente em nossos dias, agora mesmo. Amém, amém. Então, amados, vamos aproveitar a grande maravilha, a grande bênção que Deus nos dá na terra de liberdade e conforto, para fazermos com toda intrepidez, ousadia, coragem, levarmos a unidade e a unicidade de Hashem. E que breve a luz de Mashiach brilhará nos 4 cantos do nosso planeta. Então, este é o nosso tempo. Por isso, esta configuração que vem através do nosso Rebbe Menachem Mendel para os não-judeus, os Benei Noach, fundamentados no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque este é o tempo que, mais do que nós possamos imaginar, está para acontecer a qualquer momento mesmo a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, os dias são sombrios, tensos, nebulosos, porque quando a escuridão está no seu potencial, é sinal que alcançou o seu limite, e daí para frente começa então a sair os primeiros raios do novo dia, as primeiras luzes do novo dia. Mashiach está chegando e está mais perto do que nós possamos imaginar. Por isso, vamos aproveitar, pelo menos enquanto ainda temos liberdade para expressarmos, vamos expressar essa verdade e não vamos de forma alguma recuar. Por isso, mesmo que as pessoas nos chamem de loucos, mesmo que as pessoas nos chamem de negacionistas, mesmo que as pessoas nos chamem de você está fora do tempo e do espaço, nós precisamos continuar trazendo a luz de Mashiach, a luz divina, a santidade de Deus para este mundo, para que o maior número de pessoas possam realmente serem alcançadas pela luz divina para esse momento espetacular, maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Abreviar os dias de Mashiach depende de nós, Benei Noach principalmente, porque nos quadrantes da terra nós estamos aí como não-judeus, Benei Noach, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é onde Deus está usando esta geração de Benei Noach para fazer espalhar a sua luz divina e a esperança viva da revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a qualquer momento. Então, se ele confiou em nós essa missão preciosa, não vamos perder a oportunidade. Vamos, na graça, na unção divina, cumprir a nossa missão. Não vamos nos esconder atrás de um mundo livre e de conforto, que traz um perigo terrível, a preguiça espiritual. Por isso que você, no mundo religioso lá fora, você vê lá que as pessoas, elas querem ir para o céu, só que não querem ir agora. Querem ir para o céu, mas não querem que Mashiach se revele agora. Nós não podemos trazer para o nosso convívio essa concepção errada que tínhamos lá atrás. Ou seja, Mashiach para agora mesmo. Amém, vem amém. E vamos em frente nessa nossa jornada. Você é o grande e maravilhoso instrumento de Deus para esta hora. Deus escolheu você para esse momento precioso. Assim como ele escolheu aquela geração do deserto, e hoje nós vamos entrar na questão do pecado do bezerro de ouro, mas aquela geração foi chamada a geração do deserto, a geração dos tzadikim, dos justos. E esta geração do deserto vai ter o privilégio
de poder nos dias de Mashiach, com a ressurreição, uma das etapas da ressurreição daquele dia, vai ter o privilégio de ter à sua frente Moshe, o líder da geração do deserto, conduzindo toda aquela geração, aqueles 600 mil varões da idade de 20 a 60 anos, levá-los realmente a adentrar pelos portais de Jerusalém nos dias de Mashiach. Será uma visão maravilhosa, não há como expressar no momento, nessa configuração, essa visão que será naqueles dias, porque é muito sublime. Será algo mais do que fantástico, será algo mais do que maravilhoso, porque na nossa linguagem humana é o que máximo que nós podemos compreender, mais do que fantástico, mais do que maravilhoso. Não temos ainda a linguagem celestial que teremos nos dias de Mashiach para poder expressar o que é mais do que maravilhoso, o que é mais do que fantástico. Naqueles dias nós teremos a linguagem adequada para poder expressar esta maravilha, ok? Por isso, na linguagem hebraica, Kadosh, 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 santo, 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 a tradução santo é o máximo que nós podemos chegar próximo à realidade divina da palavra hebraica Kadosh. Mas só que ela é muito mais do que isso. Também é outra coisa que nós iremos compreender naqueles dias. Então, amados, se nós temos diante de nós algo tão precioso e maravilhoso para tomarmos posse, o que vai nos separar realmente desta bênção, deste momento precioso? Por isso, não vamos permitir que realmente o mundo de liberdade e conforto nos tire da presença divina. Então, quando você estiver em adversidade, quando você estiver em tribulação, quando você estiver passando por teste, não reclame. Agradeça a Hashem, porque Ele está te espremendo, assim como diz o profeta sobre o oleiro, que está lá espremendo o barro até formar o vaso perfeito. Então agradeça a Hashem, porque Ele olhou para você com amor, com carinho, e Ele está aperfeiçoando em você, está aperfeiçoando em cada um de nós a sua obra maravilhosa, a obra das suas mãos, porque o ser humano é a obra das suas mãos. As demais questões Ele criou pelo poder da palavra. Então você é realmente a vida preciosa nas mãos de Deus. Não despreze isso. Leve em frente. Viva essa realidade. Ah, mas eu vou perder amigos. Baruch Hashem. Ah, eu vou perder muito conforto da minha vida porque a sociedade vai me rejeitar. Baruch Hashem. O que mais que você vai perder? Agradeça, exalte a Deus. Por quê? Porque você está perdendo privilégios do mundo de liberdade e conforto, então você está no caminho certo. Ah, eu estou ganhando o mundo de liberdade e conforto. Está perdendo a verdadeira vida. Pese na balança e verás quão glorioso é poder servir a Hashem. Ok? Vamos em frente. Não podemos parar. Temos que continuar. A lição do bezerro de ouro é algo precioso que nós precisamos focar no dia de hoje, né? E já tem gente que já falou assim, ó, a sua live é muito comprida, precisa diminuir. Então eu preciso ver um jeito de diminuir o tempo das lives aí. Então por isso, quando o tempo estiver cansando você, dá um feedback aí, como diz o outro, né? Ó, olha as horas, para eu não esquecer aqui, porque no fluir das coisas a gente acaba esquecendo do horário, tá bom? Então, dá um oi aí, falando, ó, o tempo, aí a gente vai abreviando o tempo aí, ok? Baruch Hashem, vamos lá em frente? Então, nós estamos aí com a Raquel Araújo, a Eunice Bezerra Lorete, quem mais está por aí? Tem mais gente por aí, temos aí a Marli Stael, a Aislan dos Santos, né, Baruch Hashem, mais alguém por aí, dá um shalom aí, ok? E nós estamos aí então na nossa segunda aliá, da nossa paraxá semanal, Kitzá.
quando elevares os cabeças do povo de Israel. Paralelamente, significa quando elevares a cabeça. Comentamos no dia de ontem sobre isso daí. Então, a nossa segunda aliá, ela está no capítulo 31 de Êxodo, a partir do versículo 18 e vai até o capítulo 33, verso 11, ok? Então, do verso 18, nós temos aí, né, a parte final do capítulo 31, né, que é onde nos fala das tábuas, né, as duas tábuas de pedras inscritos pelo dedo de Deus, e são as primeiras tábuas. Então aqui, nesse princípio, nós temos as primeiras tábuas. As primeiras tábuas foi exatamente no Monte Sinai, na outorga da Torá, quando o próprio Deus, ele esculpiu as tábuas lá no Monte Sinai, ele escreveu com seu dedo a Seret Hadibrot, os 10 ditos divinos, e ele entregou a Moshe. Então vamos dizer, Moshe recebeu tudo perfeito em suas mãos, sem ele fazer absolutamente nada. Então, as duas tábuas, elas eram de fato, as duas tábuas eram totalmente obra de Deus. Ele tirou das pedras, ele confeccionou, ele moldou, ele escreveu, etc. e tal. Então, a Mishnah, os nossos sábios falam que essas primeiras duas tábuas, elas eram escritas, né, as letras do hebraico, né, que foram escritas as 10 ditos. Então, ela perfurou as tábuas. Então, as tábuas, elas foram perfuradas de um lado ao outro com a escrita de Deus, dos 10 ditos. E a pessoa podia pegar as tábuas, olhar de frente, modo de dizer, podia virar de costas e ele continuava lendo normalmente. Não havia aquela questão, a frente é essa e quando vira ao contrário, vê o efeito espelho que nós falamos, né? Não tinha isso. Ela poderia ser lida em qualquer lado, certo? Esse é também um dos grandes milagres que Deus fez com as duas primeiras tábuas. Então, essas duas primeiras tábuas que realmente o Eterno entregou a Moshe. Na primeira tábua estavam os 5 primeiros mandamentos, na segunda tábua estavam os outros 5 mandamentos, né? Então, por que a palavra traz para nós na paraxá anterior, que nos falou sobre a questão que não eram duas, mas eram, na realidade, o significado era uma só, né? Que foi a questão da paraxá Tetzaveh anterior, né? Tu ordenarás, tu comandarás, tu conectarás o povo a mim, diz o Eterno a Moshe. E, então, exatamente nesse sentido, para que não haja uma questão assim, 2 tábuas, 2 separações, mas a visão e o sentido é que as duas em si, elas eram uma só coisa. Por isso que os 5 primeiros mandamentos, quando pega os outros 5 mandamentos e coloca linha a linha, nós temos aí uma correlação direta. O ser humano com Deus e o ser humano com o seu próximo, sem ser separados, mas uma conexão, numa fusão, numa ligação, sabe? Né? Ligação, conexão, ou seja, tornando um só. Né? Então é exatamente essa questão que Deus sempre quis, fazer deste mundo a sua morada, ou seja, ele estar entre o seu povo, no meio do seu povo, para ter essa conexão, né? Deus falando com o seu povo, como ele fazia com Adão, né? Antes dele pecar. Então Deus conversava com Adão, havia uma conexão, uma ligação, e nesse diálogo eram não duas entidades em si separadas, mas a conexão, a ligação era muito profunda. Então era como se os dois fossem um só. E é isto mesmo que Deus quer fazer exatamente com o seu povo israelita, com o povo não judeu, os Menei Noach, que buscam a ele como único Deus, único Salvador e único Criador. Fazer essa conexão. Então isso é importante nós estarmos aí. Então essas são as 2 primeiras tábuas, né? Então Deus acabou de falar a Moshe no Monte Sinai e deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras
inscritas, né, pelo dedo de Deus. Então aí nós concluímos o capítulo 31 com as duas tábuas, para entrarmos no capítulo 32 e estarmos agora dentro da questão do pecado do bezerro de ouro, certo? Então o pecado do bezerro de ouro, no capítulo 32, vai do verso 1 até o verso 14. Do verso 15 até o verso 29, nós temos aí a questão sobre a quebra das duas tábuas e a punição dos malfeitores. Na sequência, a partir do versículo 30, ainda do capítulo 32, né, nós temos até o capítulo 33, verso 3, nós temos aí o segundo período de 40 dias em que Moshe foi ao monte. Depois dos acontecimentos do bezerro de ouro, Deus manda Moshe retornar ao monte. Então é o segundo período de 40 dias. E no capítulo 31, do verso 4 até o verso 11, nós temos aí então o encerramento da nossa aliá de hoje, que fala sobre ao pé do monte, né? Onde ali Moshe com Deus, ele volta, conversa com o povo, né? E ele fala realmente o recado de Deus para o povo israelita. Então, dessa forma aí, é a nossa aliada de hoje. Mas nós vamos focar mais dentro da questão do pecado do bezerro de ouro. É importante nós procurarmos entender sobre a questão do pecado do bezerro de ouro, ok? Então, nós vamos aqui com os comentários de Irache, mas participação do nosso Rebbe, bem como também a Hassidut, né, os ensinamentos, as lições, o aprendizado dos nossos mestres do Rabai. Então, capítulo 32, todavia nesse interim o povo errou o cálculo dos 40 dias. Então, aqui no comentário de Irache fala que quando Moshe subiu ao monte pela primeira vez para receber a outorga da Torá, então quando ele subiu ao monte, o povo fez uma contagem errada. A subida de Moshe não era para ser contada. A partir do momento que ele realmente entrasse na nuvem espessa, aí que contaria realmente os 40 dias. Então eles contaram errado, né? Então eles chegaram a uma conclusão errada e que Moshe estava demorando. Então, os 40 dias completos de Moshe, no dia 16 de Tamuz, pensando que fosse o 40º dia, o povo viu que Moisés demorava a descer do monte. Além disso, o anjo acusador, Satã, fez o tempo ficar estranhamente nebuloso e sombrio. O povo temeu que a escuridão anormal significasse que Moshe tinha morrido. E Satã falou-lhes dizendo, sim, ele morreu. Inicialmente não creram nele, mas então Satã lhes mostrou uma imagem de Moisés sendo levado ao céu em um féretro. Ao verem a cena, acreditaram então. Percebendo a necessidade de um líder ou de um grupo, de um corpo dirigente, que lhes transmitisse as intenções de Deus, o povo reuniu-se em torno de Arão e disse-lhe, levanta-te, faz-nos líderes substitutos que canalizem as mensagens de Deus para nós e assim nos guiem, porque no que diz respeito a esse homem Moshe, que nos fez subir do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Essa foi a 8ª vez que o povo questionou a capacidade de Deus de vir em seu auxílio. Vejam bem as sequências que nós vimos falando. Primeira vez que o povo questionou a capacidade de Deus de vir em seu auxílio. Aqui já é a 8ª vez em que o povo questionou a capacidade de Deus de vir em seu auxílio, né? Ou seja, nesse momento adverso aqui, a realidade era que o povo precisava buscar Deus e não buscar substitutos de Moshe e não ficar em cima de Arão, numa pressão terrível em cima de Arão, para que ele
fizesse com que líderes se levantassem no lugar de Moshe. Então aqui nós temos essa visão, né? Um momento difícil é o momento de buscar a Deus e não buscar homens. Não de buscar salvadores de pátria, é buscar a Deus. Este é o canal. Outra questão que nós temos aqui sobre o acusador, o anjo acusador, Satã. Então, Satã, o anjo acusador, que não é inimigo de Deus, ele está a serviço de Deus. Ele é opositor, adversário, acusador do ser humano. Então, Satã, o anjo acusador, ele é adversário do ser humano. Então, Satã, aproveitando o momento de confusão, dúvidas, incertezas em que o povo estava atravessando por um erro de cálculo, então ele aproveitou do momento e ele começou a influenciar as pessoas, certo? Então, esse anjo acusador, ele fala com o povo e fala, ó, realmente Moshe morreu. Mas por que ele fala realmente Moshe morreu? Porque o povo estava dizendo, Moshe morreu. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Ele não voltou. O momento dele voltar já passou o prazo. Então ele morreu. Então, Satã, o anjo acusador, falou exatamente o que as pessoas querem ouvir. Naquele momento, elas queriam ouvir que Moshe morreu. Então, o adversário disse, sim, ele morreu. A princípio não acreditaram, ficaram naquela dúvida que não sei o que lá, mas eles já acreditavam que Moshe morreu. Aí o que o acusador fez? Mostrou para eles uma imagem. Moisés sendo levado aos céus num féretro. Aí então acreditaram. Então, aqui nós temos dois aspectos que o anjo acusador age. Ele fala ou faz as pessoas ouvirem aquilo que elas querem ouvir. Ele faz com que as pessoas vejam aquilo que elas realmente querem ver. Porque quando elas tiram o foco de Deus, aí, meu filho, o anjo acusador não perde a oportunidade. Ele é o teu adversário, o meu adversário, ele é o nosso adversário. E como adversário, o papel principal dele é tirar-nos da presença divina. Então o que eu quero ouvir? Ele faz você ouvir. O que eu quero ver? Ele faz você ver. Lembram de um velho ditado em que os nossos pais, os nossos avós falavam? Que o medo nos faz ver coisas. Lembram dessa expressão? É exatamente isso daqui. Nesse momento o povo estava com medo da ausência de Moshe. O povo estava com medo da morte de Moshe. Então, eles começaram a ouvir e a ver o que eles estavam acreditando. Então, por isso mesmo que nós temos que tomar muito cuidado, né? Realmente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, porque dependendo, o nosso adversário, ele vai fazer você ouvir coisas e vai fazer você ver coisas que você vai acabar acreditando e cair na cilada dele. Foi o que aconteceu com o povo israelita. Depois da visão, eles acreditaram que Moshe tinha morrido. Então, eles não procuraram reavaliar os cálculos, que seria o modo correto. Primeira coisa seria buscar a Deus. Segunda questão, reavaliar os dados. Epa, vamos fazer uma nova análise dos dados. Moshe subiu ao monte dia tal, então 40 dias ele deve retornar tal dia. Nós estamos nesse dia? Se nós estamos nesse dia, qual é o prazo? Vamos esperar o pôr do sol, porque é a virada do dia. Então ele vai chegar até o pôr do sol, por exemplo. Então seria buscar a Deus em primeiro lugar. E segunda questão, reavaliar os cálculos, para que pudessem realmente ter certeza no que estavam dizendo. Então, essa foi a 8ª vez em que o povo questionou a capacidade de Deus de vir em seu auxílio. Vejam bem, o povo sabia que Deus, ele realmente deu a ordem. Que ordem Deus disse para Moshe e para o próprio povo, antes dele subir no monte?
que eles, com Moshe no comando, eles iriam construir o Mishkan. O Mishkan ainda não estava construído. Eles iriam construir o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Além disso, Deus também disse para eles que o elemento principal, que seria a arca, e que ele planejava comunicar-se com Moisés através dos querubins do tampo da Aron HaKodesh. Quando a cortina do Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, se abrissem e os querubins, a visão do Kohen Gadol, e para Moshe seria ali nessa forma que Deus estaria falando com Moshe e o Kohen Gadol. Primeiramente com Moshe. E não aconteceu ainda isso. Deus já tinha feito a promessa. Então, era tudo uma questão de buscar a Deus em primeiro lugar e refazer os cálculos para não cair realmente nas ciladas, né? Então, Deus já houvesse dito também a Moisés, e o povo tinha conhecimento, que é proibido fazer réplica dos querubins. E o povo ainda não escutara, aliás, o povo ainda não sabia desta ordenança, deste mandamento, pois Moisés ainda não tinha descido do Monte Sinai, mas sabiam que realmente ele iria construir o Mishkan. No entanto, Arão compreendeu que não era boa ideia fazer isso e disse-lhes: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-as a mim. Ele esperava que as mulheres e os filhos, né? Arão, ele procurou retardar o máximo possível para que Moshe desse tempo para que Moshe pudesse aparecer, né? Então, primeiramente ele falou: recolha os ouros, né? Das vossas mulheres, filhos e filhas, e tragam a mim, né? Então, Arão achava que realmente as mulheres e os filhos e as filhas não cederiam o ouro, né, para os maridos, e eles desistiriam da ideia. Mas segundo o Talmud traz para nós os sábios, Irash comenta isso, que realmente os homens, eles não pediram simplesmente. Eles, conforme foram chegando e falando, dá o ouro para, falando às mulheres e aos filhos e filhas, a resposta imediata foi não. Eles já se lançaram contra as mulheres, os filhos e as filhas e foram arrancando no supetão o ouro deles. Então, eles nem tentaram argumentar nada. Então, eles já foram, né, violentos e arrancaram mesmo, né, das mulheres, os filhos e as filhas o ouro para levar à presença de Arão. Então, dessa forma, mais uma vez, é mostrado pela Torá oral, pelo Talmud, que as mulheres não participaram e as crianças não participaram do pecado do bezerro de ouro, ok? Então, e a tribo de Levi, né? Não podemos esquecer de mencionar a tribo de Levi. A tribo de Levi, as mulheres e as crianças não participaram do pecado do bezerro de ouro. Depois nós vamos ver ali, né, mais um foco nesse sentido, mas só antecipando. Na realidade, os que participaram do pecado do bezerro de ouro foi em torno de 3.000 israelitas. Num cálculo de 3.000 israelitas diante de aproximadamente 5 milhões de israelitas, realmente os 3.000 não representam a maioria, né? Mas os nossos sábios, o nosso Rebbe comenta que se um pequeno número traz um grande malefício a todo o povo, imagine então se um pequeno número fizer coisas boas, coisas que realmente agradam a Deus, o quanto ele não fará por todo o povo? Então, mais uma vez a palavra do nosso Rebbe, onde ele diz que um pequeno facho de luz ou uma pequena chama já faz dissipar uma grande escuridão, bem como também, né, nós vemos aí através do dia a dia uma lição a cada dia com o nosso Rabino Hafetz Haim, onde ele traz para nós sobre essa questão. Se uma pequena ação, né, de palavras de maldade,
traz um grande malefício, em dobro, no mínimo, uma boa palavra trará efeitos benéficos, né? A pessoa, a sua família, aqueles que estão ao seu redor. Então, dessa forma, mostrando uma realidade que o bem, ele sempre vai prevalecer sobre o mal. O bem é sempre maior do que o mal. Então nós tivemos, né, só antecipando, nós tivemos aí cerca de 3.000 israelitas que se entregaram à idolatria, à prostituição, ao adultério e ao assassinato, que nós vamos continuar vendo aqui, né? Então, isso trouxe um grande dano a todo o povo. E ao mesmo tempo, a palavra nos mostra e nos ensina, a Torá nos ensina que também uma pequena ação de poucos pode trazer no mínimo o dobro de grandes bênçãos a todo o povo. Então isso significa que não compensa fazer o mal e nem ser rebelde com a vontade divina. É muito melhor nós estarmos fazendo a vontade divina no nosso dia a dia. Ok? Continuando aí, então, capítulo 32, verso 2, que é onde Arão pediu as joias. Verso 3, os homens foram e tiraram então as argolas de ouro das mulheres, dos filhos e das filhas, e levaram até Arão. O verso 4, com os comentários de Irash, que estão alicerçados no Talmud, na Torá oral, né, traz para nós também, dentro da própria Mishnah, um conhecimento mais profundo desses momentos vividos pelo povo israelita. Então Arão tomou o ouro de suas mãos, amarrou em um pano e lançou ao fogo. Então o grupo de magos que havia entre a multidão misturada, magicamente transformou em bezerro fundido o ouro em estado de fusão. Aqui nós temos, né, a parte da Torá escrita, mais a Mishnah, o Talmud e os comentários dos nossos sábios. Então, quando Arão ele lançou, né, o ouro ao fogo, então aqui a Mishnah, os nossos comentaristas, traz 3 possibilidades dos acontecimentos nesse momento. O primeiro é este, em que o grupo de magos que veio no meio dessa mistura de povos que saiu do Egito, os oportunistas, os hipócritas, aqueles que, entre aspas, tinham se convertido ao Deus dos hebreus, mas na realidade eram oportunistas, não havia uma conversão real, genuína até aquele momento. Então, entre eles tinha um grupo de magos, e que havia ali naquela multidão misturada, e magicamente eles transformaram o bezerro fundido, né, o ouro em estado de fusão. Ou, né, a segunda opção é Mirá, jogou no fogo a placa sobre a qual Moisés escreveu o nome divino, e as palavras levanta boi, levanta boi. Então, para recordarmos, né, quem é Mirá, quem é este personagem, né? Nós vamos ver isso daí lá no capítulo 6 de Êxodo, né, onde lá Moisés ele está questionando Deus sobre a questão da morte das crianças, não somente que eram lançadas no Egito, mas dentro desse aspecto aí, a Mishnah, o Talmud, traz, né, para nós que as crianças também estavam sendo emparedadas, elas estavam sendo concretizadas nas paredes das construções egípcias, e dessa forma as crianças estavam morrendo. Então, Moisés questiona Deus sobre isso daí, né? Por que está fazendo tanto mal ao seu povo, etc e tal. Então, a Mishnah traz nessa versão, né, nessa palavra dos nossos sábios, traz que Deus, na sua conversação com Moshe, estava dizendo a ele: você está questionando a minha justiça? Você acha que não estou vendo o que está acontecendo? Eu sei o que estou fazendo. Estas crianças, elas estão sendo poupadas de um mal maior no futuro. Porque essas crianças no futuro
tornar-se-ão, essas que estão sendo emparedadas, elas tornar-se-ão no futuro, se continuarem vivas, elas tornar-se-ão pessoas más, índoles más, perversas, e elas perderão o Olam Rabá, a vida eterna. Então, nesta aflição delas, elas estão sendo purificadas para o Olam Rabá. Então, dentro desse compêndio da Mishnah, então Deus diz, você está duvidando? Então salve uma delas e você verá a minha justiça. Então, nesse aspecto que aconteceu, Moisés foi lá e salvou uma criança de nome Mirá. E no futuro, no tempo presente aqui do momento da nossa aliá, foi um dos grandes colaboradores para o bezerro de ouro. Ele viu Moshe realmente buscando os restos mortais de Yosef, e ele viu no momento em que Moshe, ele escreveu o nome divino na faixa, né, e lançou sobre o Egito, lançou nas águas do Egito. E então Moisés disse, né, levanta boi, e o caixão, né, o esquife com os restos mortais de Yosef, levantaram, né, do rio do Nilo, e então os restos mortais de Yosef foram transportados, né, e aqui estava no deserto, estava junto com eles. Então Mirá viu isto, e aqui neste momento ele participa ativamente, né, da construção do bezerro de ouro. Então, segundo os nossos mestres, né, uma das possibilidades desse bezerro de ouro aparecer repentinamente, né, dessa forma, foi que Mirá, ele aprendeu isso, vendo Moshe fazer, então ele pegou, né, ele escreveu o nome divino numa faixa, e ele lançou naquele momento no ouro que estava derretido ali, e ele disse as palavras, levanta boi, e o bezerro de ouro apareceu, né? Então, a participação de Mirá, comprovando que Deus tinha dito de fato a Moshe, né? E dessa forma, Mirá, ele perdeu o Olam Rabá nessa situação toda aqui. E a terceira hipótese é exatamente essa. Fez o ouro em fusão virar um bezerro fundido, né? Que é o caso de Mirá. E o próprio Arão deu ao ouro a forma de um bezerro, ou seja, ele usou as ferramentas adequadas para modelar o bezerro de ouro, e assim ele construiu o bezerro de ouro. Então, dentro da sabedoria judaica, há essas três possibilidades que podem ter acontecido ao mesmo tempo, sem sombra de dúvidas. Então, dessa forma, o bezerro, magicamente, ele ganhou vida. E quando o povo, a multidão misturada de não-judeus, né, que estava ali seguindo o povo israelita, né, não dizendo que eram convertidos, mas na realidade não eram, dizendo que realmente estavam ali numa nova vida para junto com o povo israelita, numa conversão real, verdadeira, para servir a Deus, mas na realidade não. Eles ainda não tinham uma conversão real, verdadeira. Então, quando eles viram tudo isso acontecendo, então essa multidão misturada, então começou a gritar para o povo israelita: este, Israel, é teu Deus que te fez subir do Egito. Aqui, né, os nossos comentaristas mostram realmente uma terrível realidade. Quando Arão, ele atendendo o pedido do povo para levantar líderes, ele de fato, ele procurou trazer a questão de líder, né? Então ele trouxe o bezerro de ouro, no sentido de, entre aspas, né, até que Moshe aparecia, porque era essa visão de Arão, né, até Moshe aparecer, então o bezerro de ouro seria o substituto de Moshe. E através disso daí, então levantariam líderes para serem substitutos de Moshe. Mas só que essa multidão misturada tirou o foco totalmente de líderes. E então jogou sobre o povo essa mensagem: este, Israel, é o teu Deus que te fez subir da terra do Egito. Então aí eles entraram literalmente na idolatria.
Se eles tivessem apenas usado o bezerro de ouro para levantar líderes em substituição a Moshe, certo? Não teriam cometido o pecado da idolatria. Mas a partir do momento que eles colocaram o bezerro de ouro em substituição a Deus e não a Moshe, aí eles entraram no pecado da idolatria. Então nós temos aí realmente a idolatria. Nós vimos lá atrás, né, na nossa introdução à nossa paraxá semanal, os 3 pecados capitais que o povo cometeu com essa questão, que foi a idolatria, o adultério e o assassinato. Então até aqui nós estamos vendo a idolatria. Tem ainda o adultério e o assassinato. Então agora nós vamos para o assassinato, segundo o Talmud, os nossos sábios falam. Então a idolatria já está caracterizada. O bezerro de ouro eles colocaram em substituição a Deus. Toda e qualquer coisa, ou seja, quem quer que seja, colocada em substituição a Deus é idolatria. Ponto. A segunda questão que nós temos aqui, nós vamos entrar na questão do assassinato, é exatamente o filho de Miriam, Ur, portanto, sobrinho de Arão e Moshe. Então, o filho de Miriam, Ur, ele começou a protestar no meio do povo, da mistura de povos e desses 3.000 israelitas que foram inflamados pela mistura de povos, né? Um povo perverso, e ele começou a protestar, falando que estava tudo errado. Então ele começou realmente a falar sobre a questão do povo, sobre a idolatria, e começou a advertir os israelitas com esta questão, o perigo que eles estavam correndo, entrando no caminho da idolatria. E dessa forma o que aconteceu? Essa mistura de povos e esses 3.000 israelitas levantaram-se contra Ur e o mataram, o assassinaram. Então, dessa forma, eles vieram agora com a idolatria, vieram para o assassinato. Então, isso daí é para mostrar para nós que a idolatria ela tem uma consequência de fatos e ações. E o pecado capital da idolatria leva a outros pecados capitais. Ou seja, pecados que a sua sentença é de morte. Essa é a realidade. Pecado capital é isso. Pena capital é isso daí. Ok? Então aqui nós já temos 2 pecados capitais. A idolatria e o assassinato. Certo? Então, só recordando, a tribo de Levi, as mulheres, as crianças, e sem esses 3.000, são de fato todos aqueles outros que não participaram da questão da idolatria, do assassinato e do adultério. Então, verso 5, Arão viu que o bezerro ganhara vida e seria difícil convencer os idólatras de que não possuía poderes sobrenaturais. Então, além disso, vendo que os idólatras tinham matado o seu sobrinho Ur, então Arão entendeu que não seria um momento propício para dissuadi-los daquilo que eles estavam praticando, a idolatria. Então, mais uma vez, Arão tentou retardar as questões para que Moshe pudesse aparecer realmente, né, no tempo fixado. Então, finalmente, ele percebeu que seria melhor assumir a responsabilidade pelo pecado do que deixar o ônus recair sobre os próprios pecadores. Então, aí Arão ele assumiu a frente, né? Ele vou assumir o ônus do pecado, o ônus desse BO aqui, desse problema todo aqui. Então Arão, ele de forma, com muito tato, ele disse ao povo para que deixasse ele fazer, né, moldar o bezerro sozinho, o altar, né, do bezerro, né? Então eu vou fazer o altar, o bezerro já estava ali, então ele falou, eu vou fazer o altar. Então ele fez o altar sozinho, com o intuito de retardar o máximo possível para que Moshe pudesse aparecer, né? Então, dessa forma, ele construiu lentamente o altar, né, para que Moshe aparecesse, mas não deu tempo, ele conseguiu terminar o altar.
Então, mais uma vez, Arão, ele tenta atrasar as coisas. Então ele pega e fala para o povo, ó, amanhã haverá festa para Deus. Ele não estava dizendo Deus bezerro de ouro. Arão, segundo os nossos mestres, estava dizendo, amanhã haverá festa para Deus, o único Deus. Então, dessa forma, Arão estava trazendo uma mensagem subliminar para ver se a centelha divina deles reacendesse e eles abandonassem a idolatria, né? Então ele falou, ó, amanhã haverá festa para Deus, para ver que eles pudessem recordar tudo aquilo que Deus fez. Então Arão, ele deu para eles o quê? Exatamente um espaço de tempo, né? De um dia para o outro, para que pudesse realmente o fogo das paixões apagar. Do lado, esse fogo das paixões estava focado ao lado negativo, pudesse apagar e eles pudessem deixar a verdadeira centelha divina reacender, se arrependerem e voltarem realmente ao único Deus. Então haverá festa a Deus amanhã, se isso ocorresse. Então, dessa forma, Arão falou amanhã. Então retardou mais uma vez a possibilidade realmente da adoração do bezerro de ouro. Porém, né, a idolatria postergada para o dia seguinte, tem alguém que não dorme em serviço. Quem é que não dorme em serviço? É ele mesmo. O anjo acusador, Satã. Ele não dorme em serviço. O que ele fez? Já na madrugada, ele começou a despertar o povo. Ele começou a fazer as pessoas perderem o sono, começar a acordar. E o povo começou a acordar antes do raiar do dia. E aí o que aconteceu? Arão queria que o dia amanhecesse, os primeiros raios solares aparecessem, e aí ele ia dar aquela, como diz outro, né? Ia dar aquela moleza para poder retardar mais possível. Mas não, o acusador, a Satã, o adversário do ser humano, não dorme em serviço e não brinca em serviço. O povo estava totalmente receptivo a ele. O povo, né, esse povo, essa mistura de povos, esses 3.000 israelitas, estavam realmente ali a fim de fazer a idolatria. Já tinha feito a idolatria, já tinha cometido o assassinato. Tinha mais um pecado capital para somar essa história, que é uma consequência natural da idolatria. Idolatria, assassinato, o adultério, ou seja, a prática sexual proibida nas suas diversas dimensões, certo? Então ainda faltava mais um. E o acusador não brinca em serviço, ele começou a acordar esse povo aí, a mistura dos povos, né? A mistura dessa multidão, começou a despertar esses 3.000 israelitas, que estavam a fim de tudo e perder tudo, né? Então, ou seja, Satã, o adversário do ser humano, esse anjo acusador, ele não perde tempo quando a pessoa abre para ele as expectativas. Abriu a guarda para ele, ele não perde tempo. Ele não brinca em serviço, ele realmente trabalha. Então, aquela questão, uma coisa que na vida religiosa antiga, quem passou por ela, né, para chegar aqui no verdadeiro monoteísmo, fundamento judaico e orientação rabínica, uma das coisas que se aprendia lá fora é que tudo era culpa de Satã, o anjo acusador, apesar que lá a visão desse anjo acusador aí é totalmente errônea, negativa, etc e tal, e patati patatá. Então, mais uma coisa que ficava lá, tudo é culpa do Satã. Tudo era culpa dele. A pessoa não tinha culpa de nada. Que beleza, hein? Quem não quer ter, entre aspas, né, uma vida religiosa disso? Eu pinto e bordo 7 e não tenho culpa. Quem é a culpa? É dele, é do Satã. Joga em cima dele a maldição. E eu, livrão, né? Beleza isso, né? Aqui não. Aqui nós aprendemos a verdade. Satã, que não é opositor a Deus, mas é opositor ao ser humano, é o anjo
que Deus criou Ra-Satã para ser adversário e opositor do ser humano. Então ele não brinca em serviço. É a questão de Jó. Olha lá, Jó, a história de Jó. A Ra-Satã vai lá falar de Jó. Quem não leu, leia lá. Quem já leu é só recordar. Então, Ra-Satã é isso daí. Ele não brinca em serviço. Você contratou ele, ele vai honrar o trabalho. Você deu brecha para ele, ele não vai perder a oportunidade. Mas a culpa é sua, não é dele. Ele foi criado para isso. Então a culpa é do ser humano, que dá brecha ao mal, que dá brecha às coisas negativas. E aí ele não perde tempo e não brinca em serviço. E aí o que você quer ouvir, o que você quer ver, o que você quer sentir, ele vai fazer. Você ver, ouvir, sentir, e pá! E à medida que você vai se entregando, é idolatria, assassinato, prostituição e as práticas diversas do sexo proibido. É automático, esses 3 pecados capitais é automático numa pessoa que é rebelde à vontade divina. Idolatria, assassinato e prostituição. Então, continuando aí, temos aí o verso 6, né? Sabendo que Moisés desceria do monte antes do meio-dia, ou seja, aquele dia era o dia de Moshe descer do monte. E ele iria descer antes do meio-dia. Ra-Satã despertou o povo bem cedo. Levantaram-se cedo no dia seguinte, dia 17 de Tamuz, e sacrificaram oferendas de elevação, e levaram oferendas de paz ao bezerro, e não a Deus, ao bezerro de ouro. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para festejar. Esse festejar aqui, é só você colocar aqui a palavra carnaval, festa da carne. Precisa falar mais alguma coisa? Onde o sexo proibido entrou aqui na história? Aí veio adultério, prostituição, o sexo proibido, o sexo sem freio, sem disco e sem nada, né? As aberrações sexuais e por aí afora vai. Então aqui nós temos a conclusão, entre aspas, perfeita da rebelião. Idolatria, assassinato, aí fizeram uma festa, comeram e beberam. Entra aí a glutonaria, o apetite desenfreado. Junto com ele, o apetite tanto na comida como na bebida. Te lembra festividades por aí afora no mundo secular? Tem festividade do fim do ano. Tem festividade do começo do ano. Sempre regadas a muita comida e muita bebida. Depois do começo do ano gregoriano, que nós estamos falando, aí vem o famoso mundo do carnaval. Desde o último mês do ano, gregoriano, dezembro, até o carnaval, tudo é idolatria, assassinato, bebedeira, comilanças, o apetite desenfreado, que na sequência desencadeia para o apetite desenfreado sexual. Aí vem aquelas barbaridades, né, dentro da concepção do sexo, sem freio. E aí, o quadro está completo. Entre aspas, o inferno está uma maravilha. Aí, meu filho. Qual que é a pena para a idolatria? Qual é a pena para o assassinato? Qual é o pecado? Aliás, qual é a pena para o adultério? O sexo proibido? A pena capital, morte. O mundo hoje não condena ninguém para isso, né? Apesar que tem certos segmentos aí que tem de livre escolha, por decisão própria, resolve decapitar as pessoas por aí afora vai, né?
mas de modo geral entre as nações não existe a pena capital dessas práticas, né? Vamos assim dizer, ok? Mas no Tribunal Celestial, o Tribunal Celestial não se aposentou. As pessoas esqueceram desse detalhe. Então, aí nós temos o quadro perfeito dos 3 pecados capitais: a idolatria, o assassinato e o adultério com as suas questões desenfreadas. Então, o povo corrompeu-se completamente. Só a tribo de Levi, as mulheres, as crianças, com exceção daqueles 3.000 israelitas, o restante do povo não participou. Porém, não podemos esquecer que um israelita trazendo algo ruim ou fazendo algo ruim, todo o povo padece junto com ele. E se um traz luz, todo o povo é abençoado com ele. Por quê? Porque o povo israelita é um organismo, um corpo. Então, por isso, realmente, esta unidade do povo com Deus não é formas isoladas, mas é o coletivo em um só. Então, por isso, fala a expressão: o povo sentou-se para comer e beber. Então, o povo festejou e o povo corrompeu-se. Então, isso atinge todo o povo. Por isso, antecipando, né, a condenação de ficar vagando pelo deserto ou caminhando pelo deserto em 40 anos, atingiu todo o povo. Todos padeceram realmente a consequência daqueles 3.000 israelitas. Ok? Então, verso 7 do capítulo 32, Deus então falou repreensivamente a Moshe: vai ao pé do monte e desce também de teu nível espiritual atual, pois a multidão misturada, teu povo, que fizesse subir do Egito sem me consultar, corrompeu-se e corrompeu alguns dos israelitas. Só te elevei a teu presente nível espiritual por causa do povo. Visto que ele se corrompeu, a tua condição espiritual também deve cair. E eu tenho de expulsá-lo da corte celestial. Então essa Mishnah, o Talmud, que os nossos sábios trazem para nós, para compreendermos de forma mais profunda, de fato, a questão da Torá escrita, né? Vejam bem, para nós podermos entender de uma forma simples sobre essa questão da Mishnah, a Torá oral, o Talmud, para compreendermos a Torá escrita. A Torá escrita, ela está limitada exatamente como o próprio nome diz, escrita. Então a Torá escrita, os 5 livros, com as letras hebraicas, com todos os seus detalhes que já foi comentado várias vezes, letra por letra, palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, sempre mantendo a fidelidade daquilo que é original, cedido a Moshe e ao povo israelita. Então a Torá hoje que nós temos em mãos, ela é a mesma que foi outorgada a Moshe e ao povo israelita. Então essa é a Torá escrita, então ela está limitada nisto. Então o que a Mishnah, a Torá oral, o Talmud traz para nós? Então a Torá escrita, ela é infinita. A revelação daquilo que os nossos sábios trazem para nós, através da Torá oral, é trazendo a compreensão nossa aquilo que é infinito. Então, o infinito de Deus traz para nós esse conhecimento, para nós podermos compreender melhor realmente o infinito da Torá escrita, que ela está limitada no seu escrito, mas a Torá oral, outorgada a Moshe, ela traz a compreensão daquele Deus infinito e da sua palavra infinita. Então, por isso, sem a Torá oral, né, que os nossos mestres trazem para nós, é impossível compreender, entender, saber, conhecer
a Torá escrita. Por isso se fez necessário a Torá oral, ok? Então vamos seguindo em frente aí, depois desse esclarecimento. Então, Deus continuou dizendo a Moshe, né? Então eu preciso expulsá-lo da corte celestial. Então, nesse momento em que Moshe estava recebendo as 2 tábuas, ele estava recebendo a outorga da Torá, e estas 2 tábuas, elas seriam entregues ao povo. Então, no momento que o povo recebesse as 2 tábuas, então seria a outorga literal da Torá com o povo. Ao receber o povo, ao receber as 2 tábuas, então o casamento estava feito entre o povo israelita e Deus. As 2 tábuas, o resumo dos 5 livros, o resumo dos 613 mandamentos específicos para o povo israelita. Então as 2 tábuas, elas eram de fato a Ketubá, o contrato de casamento. O contrato de casamento. Então, quando o povo recebesse as 2 tábuas, então o povo estava, de fato, recebendo a outorga da Torá e com isso estavam recebendo o contrato de casamento. Quando se concretiza o contrato de casamento, então as leis que regem o casamento devem ser cumpridas. Se as leis de casamento são violadas, então precisa ver o que aconteceu e ver qual é a pena para a violação do contrato de casamento. Dentro desse aspecto, por que Moshe, vamos ver daqui a pouco, ele quebra as tábuas? Por que Moshe quebrou as tábuas? Porque ele não concretizou a outorga da Torá, porque ele não concretizou a Ketubá, o casamento do povo israelita com Deus? Por quê? Daqui a pouco nós vamos ver. Vamos continuar aí em frente na nossa jornada aí. Então, continuando aí, o tempo já está avançando, ninguém me avisou do tempo, hein? Ó, o tempo está passando. Vamos lá. Então, continuando aí no capítulo 32, né? Então Deus disse a Moshe na continuidade: desviaram-se depressa do caminho que lhes ordenei, fizeram para si um bezerro fundido, prostraram-se diante dele e ofertaram-lhe sacrifícios, dizendo: este, Israel, é teu Deus que te fez subir do Egito. Creditaram ao bezerro de ouro todos os milagres que eu lhes fiz. Deus disse ainda a Moshe: tenho observado este povo, e é de fato um povo de cerviz dura, não aceita a repreensão facilmente, se é que aceita. Portanto, agora não tenho opção, deixa-me, manifestarei tanta indignação contra eles, que os destruirei completamente, mesmo aqueles que não participaram desse ato de idolatria. Ou seja, Deus estava dizendo para Moshe que ele exterminaria a mistura de povos, que foi o pivô da questão, e também ele estaria exterminando todo o povo israelita. Sem exceção. Ele salvaria apenas quem? Deus salvaria apenas Moshe. Então, na continuidade, ele diz: farei de ti e da tua descendência uma grande nação. Deus disse isso para Moshe, né? Então, dessa forma, Moshe, ele rogou a Deus e respondeu a Deus. Compreendo que aqueles que praticaram a idolatria merecem realmente a pena de morte, porque a idolatria é a pena capital, pena de morte. Mas por que haverias de manifestar indignação tão impetuosa contra o teu povo? Ou seja, aqui já está dizendo o povo israelita. Não é a mistura de povos, é o povo israelita. Então, tu vai ficar indignado dessa forma e de forma impetuosa vai manifestar contra todo o teu povo? Então, o povo, não coletivo, o povo como um só. Então, ele continua: o que te obrigaria a executar os culpados sem julgamento e exterminar os inocentes também?
Então veja bem que os argumentos de Moshe, como traz para nós os nossos sábios através da Torá oral, para compreendermos melhor a Torá escrita. Então nós vemos aqui que Moshe, ele está com seus argumentos rogando a Deus, mas com fundamentos jurídicos, à luz de Mishpatim. E estas são as leis. Moshe sabia de cor salteado, Mishpatim, e estas são as leis. Então ele está dizendo aqui, tu vais executar os culpados sem julgamento? Todo acusado precisa de um julgamento justo. É o que Moshe está dizendo. É a base jurídica. O que está faltando muito nas nações, no mundo em geral, e o que está faltando muito no nosso país. Um julgamento com fundamento jurídico. O direito está sendo realmente destroçado. As pessoas não estão tendo segurança jurídica, porque o direito está sendo violado entre as nações e no nosso país. Então o julgamento, ele se torna injusto. Por isso o salmista fala, até quando, ó juízes, julgarei impunamente, injustamente? Vós sois como anjos, por causa dessa posição de juiz. E o seu julgamento injusto, o seu julgamento corrompido, abalam os alicerces do mundo. Por quê? Porque é a última instância. A justiça é a última instância. E aqui Moshe está se fundamentando no direito. Mishpatim. E essas são as leis. E também exterminarás os inocentes? Então, quando os juízes, eles julgam injustamente o inocente, e quando os juízes, eles dão inocência e libertam o culpado, eles estão violando o direito e eles estão abalando os alicerces do mundo. Porque o Ministério Público, ele pode até errar na sua função, né? Promotor de justiça, promover justiça. Ele pode até errar, mas o juiz não pode. O juiz não pode ser compadre do Ministério Público. O juiz não pode ser compadre do promotor. Ele é juiz. E ele precisa fazer prevalecer o direito. Ah, mas o Ministério Público fez isso, fez aquilo, etc e tal. Mas o juiz, ele tem que ter a sua autonomia à luz do direito e da lei. O Ministério Público pode errar, mas o juiz não pode errar. Porque Deus colocou o juiz numa posição como os anjos. E o seu julgamento, se for injusto, e ele colocar na rua os culpados, os criminosos, e colocar na cadeia os inocentes e condenar os inocentes, eles estão violando o direito. Tanto o direito no mundo secular como o direito no tribunal celestial. Não estão impunes diante do tribunal celestial. Podem estar impunes nesse mundo aqui, nessa configuração desse mundo secular. Mas no tribunal celestial, não. Eles não escapam, não. Porque eles abalam os alicerces do mundo, que significa, eles fazem com que as pessoas não acreditem na justiça verdadeira. Olha a posição, não é fácil não. Então por isso, um bom juiz, um justo juiz, ele tem junto de Deus e o tribunal celestial grandes méritos e a proteção divina para ele, a sua família e tudo que ele o fizer. Então, Moshe continua, por que tens tantos ciúmes de um bezerro fundido, impotente? Os israelitas sabem perfeitamente que tu os tiraste do Egito com grande poder e mão forte. Não esse bezerro.
só foram temporariamente dominados pela insensatez do momento. A insensatez do momento. Além disso, porque haveriam os egípcios de poder dizer, ele os tirou de nosso país com mau intento. Ou seja, os egípcios que estão aqui, essa mistura de povos é uma mistura de egípcios e várias nacionalidades que saíram junto com o povo israelita. E mais os egípcios que ficaram por lá no Egito. O que eles vão dizer? Que o Senhor os tirou do nosso país com mau intento para matá-los daqui nesse monte e erradicá-los totalmente da face da terra? E porque haveriam os egípcios de poder também dizer, ele os tirou do nosso país quando a estrela Raá, uma das divindades pagãs do egípcio, estava em ascensão de forma não surpreendente, os seus astrólogos disseram, porque eles dar motivos, que haveria muito sangue, porque eles dar motivo para continuar que eles venham acreditar nos seus astrólogos? Recua de tua manifestação de indignação e desiste do pensamento de fazer mal a teu povo. Enfim, os israelitas são tecnicamente inocentes. Quando lhes deste o mandamento de não servir ídolos, tu o formulaste no singular, como se te referisses só a mim. Então, quando diz não cometerás e não servirás a ídolos, tu falaste de uma forma como se referindo a mim, o representante do povo. Então, tecnicamente, diz Moshe, o povo israelita é inocente, porque eu não adorei o bezerro de ouro. Então, vejam bem, amados, como que a Torá é tão atual, que até o direito, se entre as nações forem reformulados, porque infelizmente muitos se corromperam através do tempo, mas se o direito ele for reformulado e reedificado na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, o direito é imbatível. E os juízes e os promotores de justiça terão realmente como promover justiça. E o juiz terá como fundamento no direito de aplicar as penas ao culpado e a absolvição aos inocentes de fato. Baruch Hashem, graças a Deus, não tardará para isso voltar a acontecer. Continuando o verso 13, né? Então nós temos aí que Moshe continua nas suas alegações finais, né? Eu acho que nós vamos ter que interromper aqui para a gente poder continuar outra hora, porque são muitas coisas aqui. Nós vamos encerrar essa parte aqui, né? Vou concluir essa parte aqui das alegações de Moshe, e aí a gente volta a comentar um pouco mais amanhã, pela graça bendita de Hashem, ok? Então, na continuidade, Moshe disse, lembra-te de teus servos, Abraham, Issaque e Jacob, a quem juraste por ti mesmo, dizendo-lhes, farei vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a vossos descendentes toda esta terra que prometi, e a herdarão para sempre. Então, Moshe estava dizendo para Deus, lembra-te da promessa feita aos patriarcas. Não tinha para quem jurar, então jurastes por ti mesmo. Ou seja, a quem juraste por ti mesmo. Ou seja, tu és eterno, tu és infinito, e o teu juramento é eterno e é infinito. Vais cancelar este juramento? Era isso que Moshe estava dizendo. E ele continua, se queres executá-los por haverem transgredido os 10 ditos, as 10 palavras, os 10 mandamentos, deixa o mérito de Abraham. Qual o mérito de Abraham? Aqui ainda ele não recebeu a recompensa, Abraham. Por quê? Porque ele passou nos 10 testes. O último teste foi exatamente o sacrifício de Issaque, que foi levado ao monte para ser sacrificado, né? Então, pelo mérito de Abraham,
Analise. Caso pretendas executá-los queimando-os, o povo todo, deixe o mérito de Abraão, que por ti, por amor a ti, ele se sujeitou ao fogo, quando Nimrod o lançou no fogo. Ah, não basta? Então vamos continuar, disse Moshe. Se desejas executá-los afim ao fio da espada, permite que o mérito de Issac venha falar mais alto, porque ele colocou o seu pescoço na espada, no cutelo do seu pai Abraão, por amor a ti. Então, se queres puni-los, mandando-os para o exílio, então deixe o mérito de Jacob, que fugiu de Harã, a fim de assegurar a continuidade da linhagem que fizeste promessa a Abraão, para que realmente seja compensatório o mérito de Jacob. Ou seja, em conjunto, os três patriarcas, aqui a Mishnah traz para nós realmente a questão em que Moshe, ele disse, se 3 pés não conseguem sustentar a mesa, como que um pé irá sustentar a mesa? Se os 3 patriarcas não conseguem sustentar o povo israelita, como que eu, Moshe, conseguirá sustentar toda a minha descendência? Ou seja, Moshe estava reconhecendo que os méritos dos patriarcas eram mais fortes do que o mérito dele. Se os méritos dos 3 não conseguir fazer com que Deus melhor dizendo, fazer com que a sua ira caia sobre todo o povo, então o mérito de Moshe é insignificante diante dos 3 patriarcas. Então os argumentos de Moshe diante de Hashem é realmente fundamentado. E quando as coisas são fundamentadas, Deus não tem como dizer a ti, não. Deus responde à tua prece. Deus responde ao teu clamor. Deus responde ao desejo do teu coração. Por isso, eu desejo Deus. Um exemplo vamos dar aqui, de acordo com a realidade que nós estamos vivenciando nesses últimos 2 anos. A nossa prece, eu desejo Deus, que pelos méritos de Noah, dos patriarcas, das matriarcas, e você pode citar outros méritos tantos por aí, que há nas escrituras, eu desejo que esse tempo de pandemia caia por terra, que as falsidades caiam por terra, que os perversos caiam por terra, e que de fato seja colocado um ponto final nessa pandemia e a justiça seja restabelecida. Então, por isso, amados, é um exemplo que nós estamos dando. Assim como Moshe fundamentou a sua prece, o seu rogo, o seu clamor a Deus, nós precisamos fundamentar o nosso rogo, o nosso clamor a Deus. Porque aí ele sendo fundamentado, Deus não tem como dizer não ao nosso desejo, à nossa prece. Então, por isso, quando você for à presença divina para levar a Ele a sua petição, o seu rogo, faça-o fundamentado pelas próprias Escrituras, pelo direito, primeiramente dentro do campo espiritual. Então, verso 14, Deus responde à petição, ao desejo de Moshe. Em consequência da súplica de Moshe, Deus desistiu da ideia do mal que ele dissera que faria a seu povo. Decidiu destruir apenas os culpados. Julgamento legal. Então vai ter um julgamento. Um julgamento baseado dentro do direito. E o culpado não será inocentado. E o inocente não será culpado.
Deus decidiu destruir apenas os culpados e, quando possível, averiguar a culpa pelo processo judicial cabível. Deus também determinou como impediria que os egípcios fortalecessem a sua crença nos astrólogos. Decretou que o presságio do sangue pela estrela Ra ocorreria muitos anos depois, quando Josué e Yehoshua viesse circuncidar os judeus, a nova geração, antes de entrar na terra prometida. Né? Então, naquele momento que eles estavam prestes a tomar posse da terra prometida, Yehoshua, Josué, faz com que os varões sejam circuncidados. Então, os judeus estavam isentos de circuncidar os meninos recém-nascidos enquanto se encontravam no deserto, porque depois da circuncisão, empreender uma viagem longa seria prejudicial à saúde das crianças. E depois do verso 15 em diante, nós temos aí a quebra das duas tábuas. Fizemos um preâmbulo anteriormente, né, a quebra da Ketubá, e amanhã a gente volta um pouco mais nessa questão aqui da quebra das tábuas, né, e a punição dos malfeitores, né, algo que não pode deixar de passar pela compreensão realmente do entendimento desta palavra, ok? Que Hashem realmente dê sabedoria, graça para cada um, para que possa realmente mastigar bem essa palavra de hoje. Desculpe a demora, mas é algo muito precioso para as nossas vidas aí, né? Vamos procurar ser o mais curto possível nas próximas lives aí, ok? Baruch Hashem, shalom, shalom, até amanhã. Mashiach, now.